Olá, alunos do 8º ano, tenham todos um bom dia. Vamos para a correção das nossas atividades, da aula de número 2, da aula passada. Então, eu estou aqui com o gabarito para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem, a verificação das respostas. A atividade de número 1 falava o seguinte: mude para o past tense, ou seja, mude para o tempo passado. Então, nós temos aqui um exemplo, No exemplo, fala o seguinte: I have some friends. Quando eu falo I have some friends, eu tenho alguns amigos. I have é o verbo no presente. O passado de have é had. Então, a frase no passado ficaria I had some friends. Olha a diferença. Presente. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. I had some friends. Eu tive alguns amigos. Ok? Então, respondendo aí. They go to school by bus. O verbo é go. They go to school by bus. Eles vão para a escola de ônibus. O passado do verbo go, se você olhar lá na tabelinha da aula anterior, é went, certo? Então, they go to school by bus. Eles vão para a escola de ônibus. They went to school by bus. Eles foram para a escola de ônibus. Eles iam para a escola de ônibus, certo? Letra B. I meet my friends at school. Eu encontro os meus amigos na escola. No passado, o passado de meet é met. Então, I met my friends at school. Eu encontrei meus amigos na escola. Eu encontrava meus amigos na escola, certo? I meet, I met. Diferente, ok? She takes the bus in front of her house. Ela toma o ônibus em frente da casa dela. She takes. O passado de takes é took. Então, she took the bus in front of her house. Ela tomou o ônibus em frente à casa dela, certo? The president speaks to the reporters in English. O presidente fala com os repórteres em inglês. O passado de speaks é spoke. The president spoke to the reporters in English. O presidente falou com os repórteres em inglês. I understand your explanation. Eu entendo a sua explicação. O passado de understand é understood. I understood your explanation. Eu entendi a sua explicação. Certo? Continuando. Escreva os verbos no past tense. Era só olhar na tabelinha, To go, ir. O passado de ir é went. To read, ler. O passado é read. To write, escrever. O passado é wrote. To speak, falar. O passado é spoke. To eat, comer. O passado é ate. To take, pegar, levar, tomar. O passado é took. To see, ver. Só, passado. To sleep, dormir. Slept, no passado. To understand, entender. Understood, no passado. Entendeu? To meet, encontrar. Met, no passado. To have, ter. Had, no passado, certo? Então, o passado de go é went, read é read, write é wrote, speak, spoke, eat,
ate, take, took, see, saw, sleep, slept, understand, understood, meet, met, have, had. Ok? A próxima questão, número 3, fala assim: observe os exemplos e mude as frases para a forma interrogativa. Então, eu vou reescrever as frases na forma interrogativa, né? Eu tenho que observar se ela está no presente, sem o S, se está no presente com o S, e se está no passado, o verbo, certo? Porque se tiver no presente sem o S, vou acrescentar a partícula do no início. Se tiver no presente com o S, vou acrescentar a partícula does e vai perder o S. Se tiver no passado, vou acrescentar a partícula did, certo? E quando eu acrescento a partícula did, o verbo volta para a forma infinitiva, volta para a forma presente. Então, ó, they speak English. They speak English. Eles falam inglês, certo? Na interrogativa vai ficar do they speak English? Ok? O que eu fiz? Ó, acrescentei do. They speak English. Do they speak English? Eles falam inglês? She speaks English. She speaks English. Does she speak English? Does she speak English? Ela fala inglês? The president spoke in English. Did the president speak in English? Did the president speak in English? O presidente falou inglês? Agora com vocês, né? They go to the park. They go to the park. Então vai ficar do they go to the park? Eles vão ao parque? Mary goes to the park. Does Mary go to the park? Does Mary go to the park? Certo? The girls went to the park. As garotas, as meninas foram para o parque. The girls went to the park. Did the girls go to the park? Did the girls go to the park? As meninas foram ao parque? The monkeys eat banana. Do the monkey eat banana? Do the monkeys eat banana? Os macacos comem banana? I meet my friend at school. Do I meet my friends at school? Do I meet my friends at school? She meets her friend at school. Does she meet her friends at school? Does she meet her friends at school? Paula met her teacher yesterday. Paula met her teacher yesterday. Passado. Did Paula meet her teacher yesterday? Did Paula meet her teacher yesterday? A Paula encontrou a professora dela ontem? Então, essas são as correções da atividade da semana passada. A gente não tinha feito explicação, por isso eu resolvi hoje começar fazendo, então, essa correção, essa revisão, tá bom? Para a próxima aula, a gente vai agora continuar com a nossa aula de número 3, tá bom? A nossa aula de número 3 começa aqui com uma lista de verbos irregulares. São verbos que têm uma mudança entre o presente e o passado, certo? Então, aqui, ó, está o infinitivo, que é a maneira que o verbo é conjugado no presente, certo? E aqui está o passado, a
maneira que ele é conjugado no passado, ok? Por exemplo, I become, I became. Eu me torno, eu me tornei. I begin, eu começo. I began, eu comecei. I blow, eu sopro. I blew, eu soprei. I break, eu quebro. I broke, eu quebrei, certo? Então, aqui está o presente, aqui está o passado. Vocês vão usar essas duas colunas. Essa aqui, por enquanto, a gente não vai usar. Essa lista de verbo, ela é ilustrativa e deve ser usada para responder as atividades. Ela não precisa de ser copiada no caderno. A não ser que você queira imprimir ela e colar no caderno, tá bom? Aí você pode imprimir e colar, tá? Mas não precisa de copiar, ela é muito grande, ok? São os verbos irregulares no inglês. Aqui tem 106 verbos. Não tem mais que isso, tá bom? Então, para começar a nossa aula de número 3, a gente vai vir aqui, né? Nós vamos fazer o nosso cabeçalho, né? Para eu poder identificar vocês. Então, coloca no caderno, aula de número 3, o seu nome completo, a sua série, com a turma que você estuda, e o período, né? A data, que vai do dia 20 ao dia 27, ok? As atividades são relativas ao verbo no presente e verbo no passado. Acabei de falar ali naquela lista de verbos irregulares para vocês, né? A primeira coluna está o verbo no presente, a segunda está o verbo no passado. Atividade 1 é para você escolher a alternativa correta de acordo com a tradução. Ela pega o ônibus em frente à escola. Como que eu falo isso em inglês? É uma frase interrogativa. Eles falam inglês bem? Como que eu falo isso em inglês? O rato comeu todo o queijo? Como que eu falo isso em inglês? Deixa eu marcar X, certo? O exemplo 2 já vai ser um pouquinho diferente, certo? Ele está falando, observe o exemplo e dê as respostas negativas. Por exemplo, se eu te pergunto, do you sleep in class? Você dorme em sala? Você vai responder, no, I don't. Não, eu não. I don't sleep in class. Eu não durmo em sala, certo? Depois, does she sleep in class? Ela dorme em sala? No, she doesn't. She doesn't sleep in class. Did they sleep in class? Eles dormiam em sala? Continue com o modelo. Do you go to school? Você vai à escola? No, I don't. I don't go to school. Certo? E é para você seguir o modelo e ir fazendo isso. Tá bom? Does Ellen go to school? A Ellen vai para a escola? A Ellen vai para a escola? Does Ellen go to school? No, she doesn't. Ellen doesn't go to school. Did your friend go to school? Seu amigo foi para a escola? Seu amigo foi, com certo aí não é vai, é foi. Tá no passado, tá? No, he didn't. He didn't go to school. Não, ele não. Ele não foi para a escola, certo? E assim você vai seguir o modelo, tá bom? Não tá difícil. Did you understand the problem? Você entendeu o problema? Do you have a pen? Você tem uma caneta? Does she get up early? Ela acorda cedo? Do they read newspaper? Eles leem jornal? Did they take the bus? Eles pegaram o ônibus? Tem a letra K. A 3 é para você reescrever as frases na forma interrogativa, certo? Igual estava lá na aula anterior. Tem hora que você vai usar do, tem hora que você vai usar
do. Tem hora que você vai usar does. Tem hora que você vai usar did. Vai depender de quem? Vai depender do verbo. Go, goes, went, que é o passado do verbo go, né? Goes, certo? Então, you go to the club on Sundays. Você vai ao clube aos domingos. Do you go to the club on Sundays? Você vai ao clube aos domingos? She goes to school on Mondays. Does she go to school on Mondays? Bob went to the supermarket. Did Bob go to the supermarket? She goes to school by bus. Does she go to school by bus? Certo? You speak English. Do you speak English? They saw you at the movies. Saw é o passado de see. Então, did they see you at movies? John ate a big sandwich. Ate é o passado de eat. Did John eat a big sandwich? Ellen wrote a long letter to you. Wrote é o passado de write. Did Ellen write a long letter to you? Erica took your book. Took é o passado de take. Então, did Erica take your book? The mouse ate all the cheese. Ate é o passado do verbo eat. Então, did the mouse eat all the cheese? Marcia meets her friend at school. Meets, verbo com S. Então, does Marcia meet her friends at school? Vamos responder essas questões e me enviar, certo? Na próxima aula, a gente faz a correção. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.